continuando o nosso mini curso de apometria, continuando o assunto sobre chakras e corpos sutis. Vale lembrar que todo o estudo aqui passou pelo ponto de vista de algum médium em algum tempo. Então, todo o estudo deve ser experienciado e passado pelos seus filtros. Como a gente sabe, como a gente vai ver aqui nos corpos, toda a experienciação mediúnica, toda a visão de um chakra, de um percurso energético, vai passar pelo filtro de um médium. Então, o que a gente traz é um consenso dessas visões individuais de cada médium. Hoje vamos falar especificamente de cada chakra individualmente, dos principais, é claro, sabendo que temos inúmeros chakras pelo corpo. Cada poro que a gente tem na nossa pele é um mini chakra. Então, nós vamos falar dos principais. Chakra básico. Esse, começando, né, de baixo para cima, ele é o chakra responsável pela vitalidade e pela manutenção de todo o corpo físico. É o chakra responsável pela fonte do fogo serpentino ou a Kundalini. Ele está localizado na base da coluna vertebral, tem 4 pétalas e é visualizado geralmente na cor vermelha, tá? Não quer dizer que ele esteja nessa cor, tá? Não quer dizer que tenha que se ver nessa cor. Como eu disse, passa por filtros dos médiuns. A maioria vê na cor vermelha, mas pode ser visto na cor branca, na cor laranja, etc. O chakra básico, ele representa a manifestação da vida física. Então, ele está muito presente ali do primeiro ao 7º ano de vida, né, onde a criança começa a se enraizar, a tomar contato com as leis do seu mundo, aprendendo a regular suas vontades, vontade de comer, de beber, se adaptando à sua identidade terrestre. Ele também se relaciona com a juventude, pessoas que vivem no chakra básico, que vai ter comportamento mais violento, ligado à insegurança, chegam a dormir muito, são normalmente materialistas, pragmáticas. Esse chakra ele está diretamente ligado às glândulas suprarrenais. Esses hormônios das suprarrenais, eles têm parte essencial na manutenção da vida no corpo. Alguns adotam também os órgãos sexuais, as glândulas sexuais ligadas a este chakra, não mencionando o chakra sexual, que seria o que está diretamente ligado às glândulas sexuais. Vale lembrar que as glândulas sexuais são ativadas pela glândula pituitária, que é a glândula mestra que comanda a liberação dos hormônios sexuais. Como nós vamos adotar a nomenclatura de separar o chakra básico do chakra sexual ou sacro, nós vamos dizer, falar a seguir, nós vamos mencionar apenas aqui, inicialmente, do chakra básico, tá? Então, do chakra básico, vai nascer os nadis, que são os canais de energia sutis que transportam a energia vital por todo o corpo. Por isso que esse chakra básico ele é visto como um centro de energia sutil e tem importância vital, né, na constituição do corpo físico e na manutenção da nossa vida. A energia do chakra básico nos ajuda a perseverar. Ele nos ajuda a aproveitar e a conduzir a energia de que precisamos para sobreviver e prosperar. Então, esse chakra vai regular as nossas necessidades primárias e a nossa existência física. É nele que decidimos viver ou morrer e como sobreviveremos ou prosperamos, como dito. Entende-se que esse chakra é feito do elemento terra. A localização exata é entre o ânus e os órgãos genitais. Vamos falar agora do segundo chakra, de baixo para cima,
O chakra sexual. Esse chakra dá início à expansão da nossa individualidade, onde está localizado nos órgãos sexuais. Ele reflete a necessidade instintiva de desenvolvermos uma personalidade específica e de convivermos com outras pessoas. É neste chakra que a nossa psique começa a se expressar. Ele representa o fundamento da existência, representa a criatividade, como devemos viver e compartilhar as nossas paixões, os nossos sonhos, os nossos desejos. A energia divina que preside nesse chakra representa o equilíbrio entre o poder criativo e o poder destrutivo. Todos nós temos forças geradoras e degenerativas. Então, é através do equilíbrio deste chakra é que vamos saber como aplicar cada uma delas e por quais motivos. O segundo chakra estimula o desenvolvimento da nossa personalidade única, da nossa capacidade de criar e promover o crescimento e da nossa necessidade de amor e doçura. Então, o aspecto principal desse chakra é a doçura. No corpo físico, ele vai estar ali no baixo ventre, entre o umbigo e os órgãos genitais. Então, ele está relacionado aos órgãos sexuais, à bexiga, à próstata, ao útero, ao plexo nervoso sacral e aos rins. Ele tem 6 pétalas. A sua cor é laranja, predominante. E o seu elemento é a água. Alguma nomenclatura chama o chakra sexual de sacro, porque ele está relacionado ali, como a gente disse, ao plexo sacral. Tem outra nomenclatura também que chama o chakra sexual, o sacro, de esplênico. Mas tem uma outra nomenclatura ainda que chama o chakra que está relacionado ao baço de esplênico, porque na medicina física a região do baço é chamado de região esplênica. Então tem essa correlação e essa confusão. Mas nós vamos denominar chakra sexual para não ter essa confusão do esplênico, que alguns chamam de chakra sexual, e do esplênico, que alguns chamam de chakra no baço, baço órgão. O terceiro chakra, de baixo para cima, vai ser o chakra umbilical, ou como alguns denominam, chakra do plexo solar. Esse chakra é uma joia brilhante, luminescente. Está associado ao elemento fogo. É como um sol brilhante no meio do corpo. Wagner Borges diz que falar plexo solar é errado, pois plexo solar é uma região onde há união de plexos nervosos. É uma região física, no corpo físico mesmo, da anatomia do sistema nervoso. Tem uma região ali próximo da boca do estômago que tem uma união de vários nervos que é denominado plexo solar, por isso essa confusão. Esse chakra umbilical ele forma o triângulo prânico, como a gente disse anteriormente, no vídeo anterior, que faz aquela união entre vários órgãos, criando aquele triângulo de energia. É o centro que controla o processo digestório e influencia o sistema nervoso e o processo imunológico. A digestão é um reflexo da capacidade de digerir e assimilar tudo, inclusive os pensamentos. Assim, esse centro vai determinar a saúde tanto do nosso corpo quanto da nossa mente. Então, nós vemos muito aí dizer que o intestino é o segundo cérebro, ou talvez o primeiro. Esse chakra exige que organizemos nossa mente e nossa vida, decidindo o que precisa ser queimado e o que deve ser conservado.
Nos encoraja a estabelecer metas e a nos concentrarmos no que precisa fazer. Este chakra tem 10 pétalas, seu elemento é o fogo, que pode ser construtivo ou destrutivo. O calor, o fogo queima o alimento para criar a nossa energia vital. Esse chakra é desenvolvido dos 14 aos 21 anos. Este chakra é o centro do nosso poder pessoal. Então, os órgãos, né, que ele está relacionado é o plexo solar, como o plexo nervoso solar ou central, todos os órgãos do sistema digestório, por isso que tem algumas nomenclaturas que citam o chakra esplênico, mas o esplênico vem de esplênico do baço, é o órgão baço que está incluído neste chakra que pega ali todo o triângulo prânico, né, que pega todos os órgãos digestórios. Então, o esplênico está dentro do chakra umbilical, a cor predominante é amarelo. Este chakra vai se desenvolver até aproximadamente os 28 anos. É através desse chakra onde temos plugs energéticos ligados a obsessores, à magia. Esse chakra está ligado ao corpo astral, ao corpo emocional também. Por isso, a facilidade de conexões de plugs energéticos na obsessão. Então, como é um centro de grande vitalidade energética, né, é alvo de obsessores, de vazamento de energia, está relacionado aos fenômenos mediúnicos. No vampirismo, é ele que vai estar drenado, afetado, e ele também é considerado um chakra de rastreamento psíquico. Depois vamos ter o quarto chakra, o chakra cardíaco, um chakra muito importante, que é o chakra que une os corpos superiores aos corpos inferiores, os chakras inferiores aos chakras superiores. Bom, como o nosso pequeno vídeo já passou de 10 minutos, nós vamos deixar para falar do chakra cardíaco e o restante no próximo vídeo. A bibliografia que nós usamos para falar de chakras até aqui foi o livro de Chakras de Leadbeater, alguns vídeos do Wagner Borges, a Enciclopédia de Anatomia do Corpo de Cindy Dale e a Apostila de Apometria da Sociedade Brasileira de Apometria.